Eu quero falar hoje sobre santidade, particularmente na área da sexualidade. E eu queria ler com vocês a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. Queria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse a leitura. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra, e esse versículo foi o que eu usei para falar para as crianças, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como já antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que dá também o seu Espírito Santo a vocês. Amém? Vamos orar. Ó Pai, estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Senhor nos dê iluminação para entendermos o que Paulo quis dizer naquela época, para que também saibamos o significado dessas palavras para a nossa época, para nós hoje, porque nós queremos Te obedecer. Permita, Senhor, que entendamos, dá-me graça para que eu possa expor com clareza e de maneira direta a Tua palavra ao coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema é sobre pureza sexual e a gente entende que esse é um tema extremamente importante. A gente vive numa sociedade devassa, onde a prática da imoralidade é vista com naturalidade. Namorados têm relações sexuais, quando não, mesmo entre os evangélicos, têm relações sexuais antes de casar, ou então tem um namoro onde carícias e a palpação das zonas erógenas fazem parte, e temos o adultério como uma coisa comum que acontece com frequência, e enfim, todo tipo de desvio na área sexual, todos eles contemplados na Bíblia e por ela condenados também. Nós somos diferentes, nós somos santos, não no sentido de perfeitos. A palavra santo significa separado. Separado do mundo para servir a Deus. A nossa ética não é a mesma ética do mundo. E nós não usamos o nosso corpo da mesma maneira que o mundo usa. Nós queremos usar o corpo para a glória de Deus. Muitos cristãos têm dificuldades em fazer isso. Alguns são escravizados à imoralidade, alguma forma de pornografia, por exemplo, ou então de outras práticas das quais eles não conseguem se livrar. Mas a vontade de Deus permanece a mesma e, como nós vamos ver, Ele nos auxilia nessa área também. Eu queria, então, a sua atenção para esse ponto. Deixa eu lembrar para vocês qual o contexto em que Paulo escreveu essas palavras aqui. Durante a sua segunda viagem missionária, ele esteve na cidade de Tessalônica, que era uma cidade gentílica, e ele foi na sinagoga dos judeus e durante 3 semanas, aos sábados, ele ensinou a palavra de Deus, demonstrando que Jesus era o Cristo, esperado pela nação de Israel. Quando os judeus rejeitaram a Paulo, ele foi para os gentios e ali começou, para os não-judeus, e ali ele pregou a palavra e nasceu uma igreja. Não demorou muito que os judeus incrédulos botaram Paulo para fora da cidade. Começou uma perseguição. Paulo saiu e depois ele tentou voltar para auxiliar a igreja que ele tinha plantado, que era uma igreja recente, era uma igreja nova, de recém-convertidos, e que precisava de orientação. Ele não conseguiu voltar, provavelmente porque os judeus incrédulos barraram a entrada dele na cidade. Então ele mandou Timóteo, que era seu auxiliar, para ver como estava a igreja. Timóteo foi e trouxe notícias. Eles estavam bem, apesar da perseguição, eles continuavam firmes no evangelho, mas eles tinham algumas perguntas para Paulo, por conta do discipulado breve, por conta do tempo pequeno que Paulo passou entre eles, sobre escatologia, sobre a vida cristã e, particularmente, essa questão da participação nos festivais e nas orgias que eram feitas naquela época. Nós temos que lembrar
que isso era extremamente comum no mundo do Antigo Oriente. O culto aos deuses pagãos eram geralmente centrados no ciclo da fecundação da terra e das estações. Eles celebravam a chegada da chuva, que fecundava a terra e que depois produzia o fruto. Para encenar isso, eles tinham sacerdotisas com as quais os adoradores tinham relações sexuais. No templo de Afrodite, no templo de Dionísio, no templo de Baco, que é o deus do vinho, no templo deles havia salas onde havia essa prática chamada de prostituição cultual. As sacerdotisas se deitavam com o adorador com o objetivo de encenar a fecundação da terra e a produção do fruto. Os tessalonicenses viveram tudo isso. Eles tinham experimentado tudo isso. E agora eles conheceram o Evangelho, conheceram a Cristo e a demanda para que eles vivessem uma vida santa. Para ajudá-los, então, o apóstolo Paulo escreve isso que nós temos aqui na sua primeira carta, capítulo 4, de 1 a 8. Eu quero dividir em 4 partes o que eu vou falar para vocês. Em primeiro lugar, Paulo relembra que quando esteve lá pregando o Evangelho, ele tinha dado instruções para os tessalonicenses sobre a vida cristã. Na segunda parte, nós vamos ver que Paulo afunila isso aí e foca na santidade como sendo a vontade de Deus para eles. Na terceira parte, ele explica em termos práticos o que é que significa ser santo. E na última parte, ele dá 5 motivos para que você obedeça, para que você viva uma vida de pureza e de santidade. Então, nós vamos lá começar, em primeiro lugar, versos de 1 a 2. Paulo, quando esteve com eles, tinha dado instruções sobre a vida cristã. Permita que eu leia mais uma vez, versos 1 e 2. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, ele está se referindo a quando ele estava lá com eles, aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Quando Paulo esteve lá com eles, ele não somente pregou o Evangelho, não somente demonstrou que Cristo era o Messias, de acordo com a Escritura, mas Paulo também ensinou sobre santidade, sobre a vida cristã, como eles deveriam viver. Porque o cristianismo não é só um conjunto de ideias e conceitos nos quais você crê, mas ele é também um caminho, que, aliás, é o primeiro nome para o cristianismo que nós encontramos no livro de Atos. A princípio, o cristianismo foi chamado de o caminho, exatamente porque é um caminho, é prático, você vai numa direção. Não é só somente você aprender um monte de doutrinas, mas você viver, andar e caminhar de acordo com a vontade de Deus. Tudo isso Paulo ensinou quando esteve lá com eles, pregando o Evangelho. E Paulo aqui diz, eu exorto vocês a vocês progredirem nisso. Por que progredir? Porque a santificação, que é o que Paulo está se referindo aqui, é alguma coisa que acontece gradualmente e que vai acontecer todos os dias da sua vida. Nunca vai chegar um momento em que você seja perfeito, sem pecado, e um ponto em que Deus não precise lapidar o seu caráter de alguma maneira, através da palavra, através da provação, através de qualquer outra coisa que Ele mande. Enquanto que a justificação, o perdão de pecados, é um ato de Deus, e esse ato ele é único, e ele não representa uma experiência para nós. O novo nascimento, sim, mas a justificação é um ato de Deus. Depois da justificação vem a próxima etapa, que é a santificação. Quando Deus vai fazer com que você cada vez mais abandone o mundo e viva para Ele. É bom lembrar que santificação é uma palavra cujo radical na língua grega significa separar. Separar. Portanto, ser santo significa ser separado e não perfeito. E nesse sentido, todos os crentes são chamados de santos na Bíblia. Não há essa. Foi só depois, durante a Idade Média, no catolicismo romano, que se fez uma separação entre o crente normal e aqueles crentes extraordinários, São Benedito, São Joaquim, São Pedro, São Paulo, que obscureceu o sentido da palavra santo. Todos os crentes, por definição, são santos, porque eles foram separados do mundo para servirem a Deus. Paulo tinha dado essas instruções, e ele diz aqui, eu exorto vocês
em nome do Senhor Jesus, que vocês progridam nisso, que vocês continuem nisso aqui. A autoridade de Paulo não vem dele, mas vem do Senhor Jesus Cristo. E como apóstolo de Cristo, ele podia ordenar essas coisas. E aqui está uma coisa que eu gosto muito do apóstolo Paulo, é meu autor predileto do Novo Testamento, sem demérito dos demais, não é? É que Paulo, ele sempre explica a razão das orientações que ele dá. A gente, em exegese, a gente diz que todos os imperativos de Paulo são baseados no indicativo dos verbos. Primeiro ele explica e em seguida ele manda. As ordens estão baseadas em fatos, em ideias e conceitos. Como por exemplo, ele podia, como apóstolo de Cristo, simplesmente chegar e dizer, olha, acaba com esse namoro sujo aí no meio de vocês, acaba com essa fornicação que está havendo no meio de vocês, vocês parem com esse adultério, porque senão vocês serão condenados e lançados no inferno. Ponto. Ele podia fazer isso. Mas ele gasta quase um capítulo todo para explicar por quê. Porque quando a gente entende por que a gente tem que viver uma vida santa na área sexual, fica mais fácil a gente fazer. Só receber uma ordem para ser santo e não saber o porquê eu devo ser santo, como eu posso ser santo, não vai ajudar muito. Por isso que Paulo sempre explica a razão das ordens que ele dá, das instruções que ele dá. Então é isso o meu primeiro ponto aqui. O verso 2 diz, vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. E a santificação faz parte dela. Mas pastor, nós somos calvinistas. Nós acreditamos na predestinação. Deus nos escolheu para ser salvos. Então não importa de que maneira eu viva, eu vou ser salvo no final. Vai não. Porque onde não há santificação, não teve justificação. Quando Deus nos justifica, Ele nos regenera, Ele muda o nosso coração e a partir daí uma vida nova começa. Se não tem santificação, não houve salvação. As duas coisas andam juntas. Você vê que Paulo, quando esteve lá em Tessalônica, ele deu muitas instruções e entre elas a instrução de santificação. Sim, calvinistas creem na santificação, pregam a santificação e ensinam que isso é um dever de todos nós e que, se você não tiver a santificação, dificilmente você teve a justificação. Segunda coisa que Paulo ensina, segunda parte, ele especifica a que instrução em particular ele está querendo tratar. Ele diz isso aí no verso 3. Então, o pois aí, a conexão é a seguinte. Eu dei uma série de instruções a vocês e eu quero que vocês progridam nela. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Então, eu estou insistindo com vocês para que vocês façam aquilo que eu instruí, porque essa é a vontade de Deus para vocês. A vontade de Deus para vocês é isso aí. Como é que Paulo sabia disso aí? Nós temos que fazer uma distinção entre duas vontades de Deus. Uma é a vontade pública declarada de Deus que você encontra na Escritura e que é acessível a todo mundo. Então, se você chegar e me perguntar, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A primeira resposta que eu vou lhe dar é que você seja santo. Porque a partir daí, tudo mais se resolve. A vontade de Deus é que você seja santo. Logo, não é a vontade dele que você continue com esse namoro sujo. Não. A vontade de Deus é que você seja santo. Logo, não é da vontade dele que você fique vendo pornografia. Porque a vontade dele é que você seja santo. Então, em primeiro lugar, você tem várias passagens na Bíblia onde a vontade de Deus, em geral, para o seu povo, é declarada. Mas existe aquela vontade de Deus que pertence à providência de Deus, que é secreta. Deus tem um propósito e tem um plano para a sua vida, só que Ele não revela isso abertamente. Ele não passa as páginas do livro da nossa vida todas de uma vez, mas todo dia Ele passa uma página. Todo dia Ele passa uma página. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Como é que eu descubro essa vontade secreta de Deus para mim? Primeiro, eu extraio princípios da vontade revelada e, em seguida, eu aplico a minha vida. Por exemplo, Senhor, eu estou diante aqui de um emprego, 2 empregos. Em um, é um trabalho braçal, eu não vou ter relação nenhuma, contato nenhum com pessoas. No outro, paga muito mais, mas eu vou ter que... Eu sou um vendedor, vou ter que mentir. Não estou dizendo que todo vendedor é mentiroso. Mas eu sou vendedor e eu vou ter que mentir a respeito do produto, né, para poder vender. Qual é a vontade de Deus para mim? E eu vou responder para você. A vontade de Deus é que você seja santo. Então,
qual emprego reflete melhor a vontade de Deus? Qual decisão, que namoro, que pessoa, que direção para a minha vida melhor reflete a vontade de Deus para mim, que é a santificação? Então, a partir da revelação pública de Deus, você tem a resposta para a revelação particular, privada de Deus para a sua vida. E assim funciona não somente na área da sexualidade, mas qualquer outra área que porventura nós tenhamos. Essa é a vontade de Deus, a santificação daqueles que são seus. Eu já falei sobre santificação, não vou mais insistir nesse ponto, só lembrando o seu conceito central. Nós não seremos perfeitos aqui. Até o dia da nossa morte, nós estaremos empenhados na luta contra o pecado e para viver como Deus deseja. Agora vamos para a nossa terceira parte, onde o apóstolo Paulo mostra em termos práticos o que é que significa ser santo. E está aqui, ó. Funciona da seguinte maneira: cada uma das frases que expressam isso começa com o quê? Veja a lógica. Ele diz no verso 3, a vontade de Deus é a santificação de vocês. 2 pontos. Ou seja, a saber, primeiro, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba controlar o seu próprio corpo, que nessa matéria ninguém defraude nem ofenda seu irmão. Todas as 3 explicações do que é santificação estão introduzidas pelo que funciona como um a saber, ou então 2 pontos. É assim que a gente vai entender. Então vamos ver cada uma delas. A vontade de Deus é a minha santificação. O que é que isso significa? Primeiro, que eu me abstenha da imoralidade sexual, é o que diz aí, final do verso 3. Final do verso 3. O que é que significa imoralidade sexual? É a tradução da palavra grega porneia, de onde vem a palavra pornografia. E é a palavra grega mais ampla, que tem significados mais amplos nessa área, nesse campo semântico. Ela pode ser traduzida como adultério, dependendo do contexto em que ela é usada. Pode ser traduzida como fornicação. Fornicação é quando 2 solteiros têm relação sexual. Quando tem relação sexual fora do casamento. Você pode chamar do que quiser, mas a Bíblia chama de porneia, ou fornicação. Adultério, que é a relação sexual de pessoas casadas fora do casamento. E uma série de outras aberrações e desvios da vontade de Deus para nós. Deus criou um homem e uma mulher. Ele não criou 2 homens e uma mulher. Ele não criou 2 mulheres nem um homem. Ele não criou Eva e Ivo. Ele criou Adão e Eva. A vontade de Deus para a nossa sexualidade já se reflete na criação. Essa é a vontade dele para nós. Então, diante disso, eu tenho que me abster da porneia. Porneia é todo o uso errado do meu corpo, o uso errado da sexualidade. A sexualidade em si é uma coisa muito boa. Ela foi dada por Deus. Eu acredito, inclusive, que a alegria sexual, deixa eu refazer. Eu acredito que nós somos o povo na face da terra que deveria mais ter alegria e prazer no sexo. Porque nós entendemos o que é, por que ele foi dado, e podemos fazer isso com alegria e gratidão dentro do casamento. É uma coisa boa. Ele se torna uma coisa errada quando você quer satisfazer os seus desejos sexuais da maneira errada, com a pessoa errada, na hora errada. E aí então se torna porneia. Se torna porneia. Porneia é o amor sexual usado da maneira errada, dentro daquelas categorias que eu já defini, como fornicação, adultério, prostituição, imagens, encher a mente de coisas impuras. Tudo isso é porneia. E aqui Paulo diz que você se abstenha disso. Então, a vida do cristão é uma vida de abstinência. Abstinência da porneia. E alguns de vocês, né, alguém já chegou para mim e disse assim, pastor, é muito difícil, eu tenho 22 anos, os hormônios estão em plena atividade, eu sinto queimar por dentro e tudo mais, eu não aguento. Eu tenho que fazer alguma coisa para aliviar o desejo sexual. Eu vou acabar tendo que fazer alguma dessas coisas. Eu dou o meu exemplo, me converti com 23 anos. Eu tive uma vida de
na porneia, com todas as indicações, todas as implicações de porneia, foi a minha adolescência e juventude. Me converti aos 23 anos. Senti o chamado de Deus para o pastorado, conheci a Minca, esperei por ela 4 anos e durante esse período Deus me preservou de qualquer ato que podia ser caracterizado como porneia. Se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Quando casei, era como se eu fosse virgem. Deus tinha perdoado meus pecados, Deus tinha me preservado até o casamento. Se Ele fez por mim, por que não pode fazer por você? É o mesmo Deus, não sou melhor do que você. Então não venha com essa argumentação, mas o impulso é muito forte, eu preciso satisfazer os desejos. Nada disso justifica. E eu vou dizer no final por quê. No final, o final do que eu vou dizer aqui vai trazer esperança para você. Mas a vontade de Deus é que você se abstenha de toda forma de imoralidade sexual. Toda forma. Essa é a vontade dele, que nós vivamos uma vida de abstinência dessas coisas. A segunda atitude na prática dessa vontade de Deus, que é o que eu falei com as crianças, é que nós saibamos controlar o corpo em santificação e honra. Veja aí o segundo que está no verso 4. Que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Quando ele diz que você saiba controlar o seu próprio corpo, significa que o corpo tem desejos descontrolados. E que às vezes o corpo quer coisas que não pode ter. Como eu disse, é natural. Deus nos fez pessoas sexuadas, nós não somos como os anjos. Nós somos seres que têm desejos e paixões na área sexual. Mas nós não devemos atender a esses desejos da maneira errada. Nós devemos controlar o nosso corpo e conduzi-lo a uma vida Paulo chama aqui, de santificação e honra. Isso significa não envolvimento em prostituição, fornicação, pornografia, cuidar do olhinho que vê, cuidar do boquinho que fala, tudo isso que nós temos falado aqui. Nós temos que aprender a controlar o corpo e não atender às demandas que ele coloca sobre nós, porque é isso que muita gente usa para defender algum tipo de impureza sexual. Eu estou com vontade, é natural da minha natureza, pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Nós podemos controlar o corpo de maneira que possamos viver uma vida santa diante de Deus. E aí, veja que no verso 5, ele coloca o exemplo contrário do que ele está dizendo. Ele diz no verso 4, nós temos que aprender a controlar o corpo, e no verso 5, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Isso aqui reflete aquilo que eu disse no início. Eles eram gentios e viviam no meio onde a imoralidade era comum. Adultério era permitido, jovens de 16 anos eram iniciados, sendo estuprados por homens mais velhos da elite, isso era muito comum, a sodomia. Era assim que os gentios viviam. Por que eles viviam dessa forma? Porque eles não conhecem a Deus, está dizendo aqui. Uma vez que você não conhece a Deus, ou que você acredita em Deus, mas não leva a Deus a sério, você vai se sentir livre para fazer o que você quiser. Como disse Nietzsche, famoso filósofo da morte de Deus, se Deus está morto, tudo é possível. Perdeu-se o referencial. Você então vai viver de acordo com seus desejos e suas paixões. Os gentios não conhecem a Deus, eles têm deuses falsos, por isso eles vivem essa vida de imoralidade. Mesmo que a sociedade onde a gente está inserido, é a sociedade americana, e misturada com a nossa cultura brasileira, mesmo que ela viva uma vida de imoralidade e permissividade, nós devemos ser diferentes e controlar o nosso corpo, porque nós não somos como os gentios que não conhecem a Deus. O que leva para mim é um raciocínio contrário. Se você conhece a Deus, você vai controlar o seu corpo. Agora, se você vive nas paixões imorais, um relacionamento errado, práticas secretas erradas, hábitos errados, então isso pode ser uma prova de que você não conhece a Deus. Agora, eu não quero desanimar, porque ontem nós estávamos num encontro de jovens e eu fiz um estudo a respeito de pornografia. E eu expliquei que é um hábito do qual nem sempre as pessoas se livram com facilidade. Você estava acostumado a ver pornografia, você conheceu a Deus, e agora você sabe que aquilo é errado. Há um processo de libertação. Alguns se libertam imediatamente pelo poder de Deus. Outros vão levar um tempo.
Não muito, viu? Não use o que eu estou dizendo para justificar a permanência nisso. Mas vai haver um tempo, um processo, até que você substitua esse hábito por um hábito correto de pôr os seus olhos naquilo que edifica a Deus. Então, vai ter quedas, vai ter reincidência. Não desista, não se entregue. É uma luta, é um processo que vai durar a sua vida toda e do qual você não pode se livrar, mas tem que estar envolvido nisso. Que cada um controle o corpo, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E agora vem o terceiro que. Paulo está explicando o que é santificação. Que nessa matéria, nisso que ele acabou de falar, ninguém ofenda nem defraude o irmão. O que é que significa isso? Ofender todo mundo sabe. Defraudar significa você criar uma expectativa, dar um direito e você não cumpre aquilo. Aquela expectativa e aquele direito. Aplicando a área sexual, eu imagino que Paulo esteja dizendo o seguinte: não defraude o seu irmão, não prometa a ele alguma coisa que você não possa cumprir. Como é que isso acontece? Quando no namoro, por exemplo, vocês começam a ter intimidades. Essas intimidades sexuais, elas são a preparação para o ato sexual. Então, você vai nos preliminares, mas não vai ter a realização do ato. Por quê? Porque vocês não são casados, vocês não querem fazer isso. Mas criou uma demanda. Você ofendeu e você defraudou o seu irmão. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que não pode ser. Por isso que, quando a gente pensa em namoro, vamos pensar num namoro limpo, um namoro que visa o conhecimento da pessoa, não intimidades sexuais, pensando no casamento. É assim que deveria ser, e não essa promiscuidade que às vezes acontece dentro das próprias igrejas, às vezes até com a conivência dos pais também. Não ofenda e não defraude o seu irmão. Terminando, ele dá 5 motivos pelos quais nós deveríamos obedecer. E eu queria que você prestasse bem atenção, porque esse é bem o estilo do apóstolo Paulo. Ele diz qual é a vontade de Deus, ele demonstrou praticamente, e ele agora dá as razões pelas quais você deveria obedecer. A primeira delas é que Deus é vingador de quem comete essas coisas. Veja o verso 6. Que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ponto. Porque, que introduz a explicação, contra todas estas coisas, como já antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Deus vai vingar o irmão defraudado, o irmão que foi ofendido. Deus vai chamar você para prestar contas do uso errado do seu corpo. Deus é vingador, isso significa que Ele não deixa passar em branco, que cedo ou tarde Ele vai chamar você pelo uso errado do seu corpo. Você vai colher as consequências. Você talvez diga assim, talvez Deus vai me tratar de uma maneira diferente, vai fazer uma exceção no meu caso. Não, Ele não vai fazer isso. Ele é vingador dessas coisas, Ele presta atenção. É importante para Deus isso aí. No contexto dos Tessalonicenses, isso pareceria muito estranho. Por que Deus é vingador disso aí? Sexo é uma coisa que acontece com o corpo. Deus é espírito. Como é que Ele se importa com a matéria? Essa era a visão de mundo que os gregos tinham naquela época, que a gente chama de dualismo. No andar de cima você tem Deus, o mundo das ideias, das coisas perfeitas, e no andar de baixo você tem a matéria, sendo ela intrinsecamente mal. Se Deus é espírito, por que Ele se preocupa com a matéria? Quando então o cristianismo chega dizendo, você tem que usar o seu corpo da maneira correta, e Deus vinga aqueles que não, Deus exerce justiça contra aqueles que não fazem isso, isso era um conceito muito estranho para a mentalidade grega. E até hoje nós temos essa dualidade, não é? Pessoas que fazem essa distinção. Mas não nosso Deus. Deus vinga estas coisas. Essa é a primeira razão, já deveria ser suficiente. Mas ele dá outra, está aí no verso 7. Pois, introduzindo a explicação, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Você não foi chamado para a impureza, mas para a santificação. Mas vocês não dizem que uma vez salvo, salvo para sempre? E que, independentemente do que a gente faz, se você for eleito, vai ir para o céu? Gente, isso é uma compreensão errada da doutrina da eleição, da predestinação. Deus nos chama para a santificação e não para a impureza. Quem usa o Evangelho como desculpa para viver uma vida impura, nunca entendeu o Evangelho. Nunca entendeu o Evangelho. Terceira razão, ele diz no verso 8, portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa,
mas rejeita Deus. Se você não considerar o que eu estou dizendo aqui, se você não levar a sério isso que o apóstolo Paulo está falando, lembre que você não está rejeitando uma pessoa. Não está rejeitando o apóstolo Paulo, nem Augustus. Você está rejeitando o próprio Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Somos apenas mensageiros. A sua rejeição não é a igreja e não é a uma determinada figura. Mas a sua rejeição é a Deus. Porque a vontade dele é a nossa santificação. E por último, no verso 8, ele diz assim, no final do verso 8, ele introduz um raio de luz, uma esperança para nós diante dessas demandas tão pesadas. Ele diz assim, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá seu Espírito Santo a vocês. Para nos ajudar a viver uma vida santa, Deus nos deu o seu Santo Espírito. E é a presença do Espírito Santo em nós que nos capacita a viver. É pela graça que nós podemos ser santos. É pela graça que nós combatemos a impureza. É pela graça que nós vencemos os hábitos pecaminosos. Se você é crente, você tem o Espírito Santo dentro de você. E Ele é santo. Ele vai produzir santidade em você. Amém?